Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos à série Inglês com a Bíblia. Então já deixa seu like, comente o que você tem achado dessa série de aulas e vem comigo! Antes de começar, se você ainda não me segue no Instagram, pausa esse vídeo rapidinho, corre lá no Instagram, teacher.murilo, me segue lá pra você ficar por dentro de novidades, dicas de inglês absolutamente todos os dias. E tem uma grande novidade por aqui, eu criei um grupo no WhatsApp pra você estar conectado comigo todos os dias dessa série do Inglês com a Bíblia. Então você vai fazer o seguinte, para você participar desse grupo, você vai vir aqui no link da descrição, teachermurilo.com, você vai clicar nesse link e realizar a sua inscrição e você vai receber gratuitamente o link para participar do meu grupo no WhatsApp. Então corre lá no link, se inscreve rapidão e volta pra cá para nós continuarmos essa aula. Como eu falei, nós estamos estudando, aprendendo inglês, analisando um capítulo por dia do livro de Provérbios. E hoje estamos no capítulo número 7. Então, para nós começarmos, Proverbs Chapter 7. Deixa seu like, comente aqui embaixo e vambora. O subtítulo deste capítulo é The Foolishness of Unfaithfulness. Significa a tolice da infidelidade. Verso número 1. My son, pay close attention and don't forget what I tell you to do. Preste atenção. My son, meu filho. Pay close attention. Preste atenção. Nós falamos já sobre o pay attention, que significa preste atenção. Nesse caso tem o termo close, que significa próximo, perto. Nesse caso a gente vai adaptar aqui para preste bem atenção, preste muita atenção. And don't forget, e não se esqueça, what I tell you, o que eu digo a você, ou o que eu digo para você, tanto faz. To do, para fazer. Então a gente adaptou o final aqui para e não se esqueça o que eu digo para você fazer. E não se esqueça o que eu digo para você fazer. Verso número 2. Obey me and you will live. Obedeça-me e você viverá. Let my instructions be. Deixe minhas instruções serem. Your greatest treasure. Seu maior tesouro. Verso número 3. Keep them. Mantenha-os. Na verdade, mantenha-as, porque está se referindo às instruções, né? Deixe minhas instruções serem seu maior tesouro. E aí depois ele continua. Mantenha-as, mantenha elas, as instruções. At your fingertips. O que é fingertips? É na ponta do dedo, sabe? Quando você quer se referir no seu alcance. Então, quando você estende sua mão para alcançar alguma coisa, você está no alcance daquilo. Ou seja, at your fingertips é o modo de dizer ao seu alcance. And write them. E escreva-as, né? Escreva-os, eu mudei para escreva-as. Então, e escreva-as, né? As instruções. In your mind, na sua mente. Verso número 4, vamos lá. Let wisdom be your sister. Deixe a sabedoria be your sister, ser sua irmã. And make common sense. E faça do bom senso, and make common sense, faça do bom senso, your closest friend, seu maior amigo. Na verdade, seu amigo mais próximo, né? A gente fala seu maior amigo, mas na verdade é seu amigo mais próximo. Por quê? Nós falamos agora há pouco que close significa perto, próximo, e quando tem esse sufixo est no final, não é simplesmente amigo próximo, é o amigo mais próximo. Então, é o seu amigo mais próximo. Então, o que Salomão está dizendo aqui?
Deixe a sabedoria ser, let wisdom be your sister, sua irmã, and make common sense, e faça do bom senso, your closest friend, seu amigo mais próximo. Verso número 5. They will protect you. Eles vão te proteger. Esse eles, né? Eu traduzi aqui para eles, mas na verdade é elas, porque está se referindo às instruções. Você poderia de repente traduzir para os ensinamentos, né? Enfim, from flattering words. Nós já falamos sobre isso no capítulo anterior, das palavras lisonjeiras. Of someone else's wife. Também falamos sobre isso no capítulo anterior. Ele tá meio que continuando esse assunto, tá? Ainda entrando um pouco mais além. Enfim, of someone else's wife, da esposa de outra pessoa. Verso número 6. From the window of my house, da janela da minha casa. I once happened to see. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar eu uma vez aconteci ver. Não faz sentido, né? Você tem que adaptar para uma vez aconteceu de eu ver. Enfim, da janela da casa dele, ele viu uma situação. E ele vai agora descrever essa situação nos próximos versos. Preste muita atenção, porque eu achei muito interessante como que esse capítulo se desenrolou. Olha só. Ele viu o quê? Some foolish young men. Olha só que interessante. Young significa jovem. No português você até pode usar o termo jovem, assim, ó, alguns jovens tolos. No inglês você tem que usar alguns jovens homens. Lembrando que man com E, plural, homens. Se fosse com A, singular, aí seria um homem só. Então, alguns jovens tolos. Some foolish young men. Olha só. Da minha janela, né? Da janela da minha casa, uma vez aconteceu de eu ver alguns jovens tolos. E aí no verso 8 ele continua. It was late. Era tarde. In the evening. De noite, a gente vai adaptar para da noite. Era tarde da noite. Sometime significa algum tempo. After, depois. Dark pode significar escuro, mas nesse caso é escurecer. Então, algum tempo depois de escurecer, sometime after dark. Olha só o verso 9. One of these young men, um desses jovens, você percebe como é que fala isso no inglês? Um desses homens jovens, turned the corner, virou a esquina, literalmente isso. And he was walking by the house of an unfaithful wife. Ele fez o seguinte, ele estava andando, he was walking, ele estava andando by the house, pela casa, né, passando na frente, of, não é of, é of, de, an unfaithful wife, uma esposa infiel. E aí continuando aqui o que ele viu da janela. She was dressed fancy. Ela estava bem vestida. Ao pé da letra não é isso que tá dizendo, tá? Ao pé da letra é ela estava vestida chique, né? Enfim, a gente adaptou para ela estava bem vestida. Like a woman, como uma mulher of the street, da rua. Já dá para entender qual que era a imagem que ele queria passar do que ele estava vendo. With only one thing, com apenas uma coisa, literalmente com apenas uma coisa, in mind, em mente, com apenas uma coisa em mente. E ele deixa no ar, né? O que ela tinha em mente? Então, she was dressed fancy like a woman of the street, with only one thing in mind. Verso número 11, vamos lá. She was one of those women.
ela estava, né? Na verdade, ela era, nesse caso, ela era uma daquelas mulheres, certo? Ela era uma daquelas mulheres. Lembrando que agora é women. Woman, singular. Women, plural. Uma coisa muito interessante aqui é que essa palavra aqui, ó, nós não pronunciamos was. Você fala was. Was. De acordo com a transcrição fonética, este é o som exato dessa palavra. E aí depois diz o seguinte: who are loud and restless. Olha só, que são barulhentas e inquietas. Então who significa quem, mas aqui é usado como um conectivo, que é o que são barulhentas e inquietas, pessoas que não param quietas, né? And never stay at home, e nunca ficam em casa. Verso número 12. Who walk street after street, que andam rua após rua, waiting to trap a man, esperando para encurralar um homem. Você percebe o sentido que ele está conduzindo esse texto. Não é encurralar no sentido literal. Uau, ela encurralou o homem em um beco. Não, não é isso. Você percebe que o sentido que ele está levando o texto não é o sentido de encurralar, no sentido de agora ela vai jogar ele numa jaula e prender ele. Não. Trap significa também armadilha. Então você percebe que é uma mulher que anda rua após rua esperando para encurralar um homem. Isso, claro, tudo, né, carregando um certo sentido um pouco figurado. E aí, olha só, verso número 13. She grabbed him and kissed him. Ela agarrou ele e beijou ele. No português a gente diz ela o agarrou e o beijou. And with no sense of shame, e sem nenhum senso de vergonha, she said, ela disse. E aí vamos para o verso 14 ver o que ela disse. Entre aspas, olha só, começou as aspas e como vocês podem ver, as aspas não fecham no verso 14, então vai prolongar um pouquinho mais aqui. I had to offer a sacrifice. Eu tinha que oferecer um sacrifício. And there is, e há, enough meat, carne suficiente, left over. Esse leftover dá uma ideia de sobrando. For a feast, para uma festa. Feast pode ser também celebração, diferente de party. Enfim, feast, celebração. Então é o que ela está dizendo para ele. Verso 15. So I came looking for you. Então eu vim procurar. Para quem não sabe, look for é o phrasal verb que significa procurar. Então looking for you, procurar você. Nós adaptamos para te procurar. And here you are. E aqui está você. Verso 16, lembrando que ainda estamos dentro das aspas. Eu tô indo um pouquinho mais rápido para você não se desprender aí do sentido da história. Se você está chegando na aula agora, se você está aqui no verso 16 e você não viu os versos anteriores, volta aí do começo para que você acompanhe, né, a história inteira. Vamos lá. The sheets on my bed, os lençóis da minha cama, ou na minha cama, are bright colored cloth. São pano de cor brilhante, certo? A gente pode traduzir aqui para são panos de cor brilhante. From Egypt, do Egito. Então ela tá, né, usando aquelas artimanhas de tentação para pegar aquele homem. Verso 17. And I have covered it. E eu cobri ele, né? Enfim, cobri isso, né? Se referindo a cama, né? O que ela cobriu ali, lembrando, estamos aqui falando da cama. The sheets on my bed
are bright colored clothes from Egypt. E aí depois, and I have covered, né? Eu tenho cobrido ele, né? A gente adaptou para eu cobrir ele. E ela diz, with perfume made of myrrh, aloes and cinnamon. Ela tá dizendo com perfume feito de mirra, aloés e canela. Verso número 18. Let's go there and make love all night. Vamos lá, let's go there, vamos lá nesse ambiente que ela acabou de descrever. And make love, e fazer amor all night, a noite toda. Verso 19, vamos lá. My husband is traveling. Isso é a fala dela pra ele ainda, viu? Tentando persuadir ele. My husband is traveling. Meu marido está viajando. And he's far away. Esse his é uma abreviação de he is. He's far away. Ele está bem longe. Ele está longe. My husband is traveling. Meu marido está viajando. And he's far away. E ele está longe. Verso 20. He took a lot of money along. Levou muito dinheiro junto. He took, passado de verbo take, ou seja, ele levou, ele pegou, levou. A lot of money, muito dinheiro, né? Along, esse along, junto, né? Poderia até ser juntamente, enfim. And he won't be back. E ele não estará de volta para casa, né? Ele não estará de volta para casa, ou ele não vai voltar para casa. Lembrando, he won't be, ele não estará, ou ele não será. Nesse caso, ele não estará. Before the middle of the month. Antes do meio do mês. Enfim, he took a lot of money along and he won't be back home before the middle of the month. Vamos para o verso 21. E aí o Salomão conclui, né? And so she tricked him with all of her sweet talk and her flattery. E assim, and so she tricked him. Ela o enganou, né? Enganou, ela trapaceou ele, algo do tipo, né? With all of her sweet talk. Com toda a fala doce dela. Então a gente adaptou para com toda a sua conversa doce, seu papo doce, né? E a lisonja dela, a gente adaptou para em sua lisonja. Verso número 22. At once he followed her like an ox on the way to be slaughtered. Ele está dizendo imediatamente, at once, he followed her. Ele a seguiu. Like an ox, como boi, on the way, no caminho ou a caminho, to be, de ser ou para ser, slaughtered, significa abatido. Or like a fool, ou como tolo, on the way to be punished. Como tolo no caminho, né? Para ser punido. Para ser punido. Então, temos a tradução. At once he followed her. Imediatamente ele a seguiu. Like an ox on the way to be slaughtered. Como boi no caminho para ser abatido. Or like a fool on the way to be punished. Ou como tolo no caminho para ser punido. Verso 23. And killed with arrows. E morto com flechas. É a continuação do verso 22. He was no more. Ele estava não mais, ou ele era não mais. A gente adaptou para ele não era mais. Than, do que. Ele não era mais que, ou ele era, ou ele não era mais do que, tanto faz. A bird, rushing, pássaro correndo, né? Correndo é no sentido de indo em direção. Rushing, não só correndo em direção, mas se apressando. Into a trap. Lembra que eu falei? Né? Se apressando, correndo. E eu falei que trap era uma armadilha, então seria correndo para uma armadilha.
without knowing, sem saber, enfim, sem saber aqui no final, it would cost, que isso custaria, nós adaptamos para que isso lhe custaria. Por que tem um lhe aqui? Porque custaria a ele, né? Então, it would cost him, isso lhe custaria his life, a vida dele. A gente adaptou apenas para a vida. Ou seja, and killed with arrows, e morto com flechas. He was no more than a bird rushing into a trap. Ele não era mais do que um pássaro correndo para uma armadilha. Without knowing, sem saber, it would cost him, que isso lhe custaria, his life, a vida dele. A vida. Verso de número 24. My son, pay close attention to what I have said. Semelhante ao que ele disse no começo do capítulo, né? Agora ele está dizendo, meu filho, my son, preste bem atenção, pay close attention to what I have said, ao que eu te disse, né? Na verdade é o que eu disse, não é te disse, é só o que eu disse, what I have said. Ou pode ser também ao pé da letra aqui no literal, para o que eu tenho dito. Enfim, ao que eu disse, ao que eu tenho dito, tudo depende do contexto. Verso 25. Don't even think about that kind of woman. Nem mesmo pense sobre. Don't even think about that kind of woman. Esse tipo de mulher. Or let yourself, ou deixe você mesmo, be misled. Enganado, né? Ser enganado, ou seja, a gente adaptou aqui para ou deixe-se enganar by someone, por alguém, e depois like her, como ela. Don't even think about that kind of woman. Nem mesmo pense sobre esse tipo de mulher. Or let yourself be misled by someone like her. Ou deixe-se enganar, ser enganado por alguém como ela. Verso número 26. Such a woman has caused the downfall and destruction of a lot of men. Tal mulher, such a woman, é assim que você fala, tal mulher, such a woman, has caused, causou, the downfall, é a queda, and destruction, e destruição, of a lot of men, de um monte de homens, ou de muitos homens. Enfim, tal mulher, se referindo a esse tipo de mulher que ele citou no capítulo inteiro. Verso 27. Her house is a one-way street. A casa dela, her house, a casa dela, is a one-way street. É uma rua de mão única. Você percebe aqui, ó, o conjunto one-way, um caminho, street, rua. Ou seja, isso aqui se adapta para uma rua de mão única, de apenas um caminho, uma direção. Leading straight down. Levando direto para baixo. Leading, nós falamos já aqui que significa conduzindo, direcionando, liderando, nesse caso conduzindo. Leading straight down, levando direto para baixo. To the world of the dead. Ao mundo dos mortos, literalmente. Então, her house is a one-way street, leading straight down to the world of the dead. E aqui concluímos o capítulo 7 do livro de Provérbios. Vamos fazer aquela recapitulação final para nós concluirmos essa aula. Vamos lá. Proverbs Chapter 7. My son, pay close attention and don't forget what I tell you to do. Obey me and you will live. Let my instructions be your greatest treasure. Keep them at your fingertips and write them in your mind. Let wisdom be your sister, and make common sense your closest friend. They will protect you from the flattering words of someone else's wife.
From the window of my house, I once happened to see some foolish young men. It was late in the evening, some time after dark. One of these young men turned the corner and was walking by the house of an unfaithful wife. She was dressed fancy like a woman of the street with only one thing in mind. She was one of those women who are loud and restless and never stay at home, who walk street after street waiting to trap a man. She grabbed him and kissed him, and with no sense of shame, she said, I had to offer a sacrifice, and there is enough meat left over for a feast. So I came looking for you, and here you are. The sheets on my bed are bright-coloured cloth from Egypt, and I have covered it with perfume made of myrrh, aloes, and cinnamon. Let's go there and make love all night. My husband is travelling and he's far away. He took a lot of money along and he won't be back home before the middle of the month. And so she tricked him with all of her sweet talk and her flattery. Right away he followed her like an ox on the way to be slaughtered, or like a fool on the way to be punished and killed with arrows. He was no more than a bird rushing into a trap without knowing it would cost him his life. My son, pay close attention to what I have said. Don't even think about that kind of woman, or let yourself be misled by someone like her. Such a woman has caused the downfall and destruction of a lot of men. Her house is a one-way street leading straight down to the world of the dead. Para você que quer estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai do absoluto zero à fluência plena, eu quero dar um recado muito especial para facilitar ainda mais a sua entrada, o seu embarque nessa jornada do zero à fluência. Se liga só no recado que eu tenho para te dar. Não sai daí. Para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!